Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa. Bem, no quinto vídeo da nossa série, vamos explorar uma questão um tanto quanto interessante. Os patriarcas, profetas e a igreja primitiva acreditavam na cosmologia bíblica de uma terra plana? Como eles interpretavam as escrituras em relação ao mundo e ao universo ao seu redor? Vamos nos aprofundar no entendimento desses personagens bíblicos sobre a criação, analisando suas crenças e como sua cosmovisão estava profundamente enraizada na revelação divina dada por Deus. A partir dessa análise, veremos se os conceitos de uma terra plana estavam ou não presentes na visão dos patriarcas, profetas e dos primeiros cristãos. Quando olhamos para os patriarcas da Bíblia, como Adão, Noé, Abraão e Isaac, vemos que eles viveram em um contexto onde a revelação de Deus era direta e profunda. Embora não possamos ter acesso a todos os detalhes das suas cosmovisões, sabemos que, como homens de fé, eles estavam intimamente ligados à verdade revelada por Deus. Não se fazia uma distinção clara entre ciência e religião, como vemos hoje. Tudo o que eles sabiam sobre o mundo vinha de Deus e das Escrituras, ou da revelação direta. No caso de Adão, por exemplo, a visão de um mundo ordenado por Deus era central. Quando ele nomeia os animais, vemos que ele já estava vivendo de acordo com a ordem estabelecida por Deus, refletindo um mundo em que Deus estava no controle total. A visão da criação que ele tinha era de um mundo fixo, ou uma terra estabelecida sobre fundamentos firmes, o que pode ser entendido como uma indicação de que ele via a terra de maneira sólida e fixa, possivelmente em conformidade com a cosmologia bíblica de uma terra plana. O patriarca Noé, ao construir a arca e obedecer a Deus durante o dilúvio, também demonstrava uma visão de mundo que envolvia uma terra fixa, uma estrutura estabelecida por Deus. Não há qualquer indicativo nas Escrituras de que esses patriarcas tivessem uma visão esférica da terra. Ao contrário, as descrições das Escrituras nos falam de um mundo firme e fixo, sustentado pela mão de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, também expressaram visões cósmicas que refletiam a compreensão de um mundo fixo e estruturado, conforme a revelação divina. Isaías 40:22, por exemplo, descreve Deus como aquele que está assentado sobre o círculo da terra. Para os profetas, a criação não era apenas um processo físico, mas um reflexo da soberania divina. A linguagem usada para descrever a terra como tendo um círculo não implica necessariamente em uma esfera como concebemos hoje, mas sim uma forma ou limite que poderia se alinhar mais com a ideia de uma terra plana ou com um horizonte visível, que
parecia ter um limite ou um círculo ao redor dela. Além disso, as descrições de um firmamento fixo e as águas acima da terra, como visto em Gênesis 1, também estavam presentes nas visões dos profetas. Eles viam o céu como uma estrutura que separava as águas superiores das águas inferiores. Uma visão que implica em uma terra que não era esférica, mas estruturada de acordo com uma cosmologia plana e fixada por Deus. A igreja primitiva, ao longo dos primeiros séculos, continuou a basear sua cosmologia nas Escrituras. As primeiras igrejas cristãs não tinham uma cosmovisão que questionava a forma da Terra, pois a Escritura era clara em seu entendimento da criação. A ideia de uma terra plana, sustentada por pilares ou firmamento, estava em harmonia com a visão dos pais da igreja, que não viam a necessidade de reinterpretar as Escrituras à luz de conceitos de uma terra esférica, algo que se tornaria mais comum com o avanço da filosofia grega e influência do pensamento secular. Os cristãos primitivos eram, em sua maioria, profundamente comprometidos com a autoridade das Escrituras e com a cosmovisão apresentada nelas. Eles entendiam que a Terra estava estabelecida sobre fundamentos firmes, como afirmado em Salmo 104:5, e que o universo foi ordenado de maneira a refletir a soberania de Deus sobre toda a criação. Essa cosmovisão bíblica não incluía a ideia de uma terra esférica, mas uma terra fixa, estabelecida por Deus para cumprir seus propósitos. Os patriarcas, profetas e a igreja primitiva tinham uma compreensão profundamente enraizada na Escritura sobre a cosmologia. A visão bíblica da criação não envolvia uma terra esférica, mas uma terra fixa, sustentada por Deus e estabelecida com um firmamento que separava as águas. Esses personagens bíblicos, longe de estarem imersos em conceitos científicos modernos, viam o mundo de acordo com a revelação direta de Deus, que não descrevia uma terra esférica, mas uma terra que estava de acordo com o plano divino e seus propósitos. Quando olhamos para os apóstolos, podemos ver que eles, assim como os patriarcas e profetas, estavam profundamente comprometidos com a autoridade das Escrituras. Não há nenhuma indicação nos escritos apostólicos de que os apóstolos tivessem uma compreensão diferente da cosmologia das Escrituras. Eles viam o mundo como uma criação ordenada por Deus, com uma terra fixada firmemente e um céu separado das águas, conforme descrito em Gênesis. Por exemplo, em Mateus 4:8, quando Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo, ele usa a expressão todos os reinos do mundo, que pode ser interpretada como a Terra sob o domínio do homem, e não como um planeta esférico no espaço. A linguagem usada pelos apóstolos e por Jesus reflete a cosmovisão de uma terra plana, como a entendiam com base nas Escrituras. Não há qualquer indicação de que os apóstolos tivessem uma visão de um universo esférico, um mundo esférico, ou em constante movimento, mas uma terra que era estabelecida e governada por Deus, conforme as Escrituras. À medida que a igreja primitiva se expandiu e começou a interagir com o pensamento grego,
especialmente através de filósofos como Platão e Aristóteles, a cosmovisão cristã começou a ser substituída por essas ideias. A filosofia grega, com sua visão de um cosmos ordenado e esférico, gradualmente foi infiltrando o pensamento cristão, especialmente durante os séculos 2 e 3, quando os pais da igreja começaram a buscar maneiras de integrar a fé cristã com a filosofia helênica. Isso resultou em uma mudança gradual na visão da Terra e do universo. A ideia de uma Terra esférica e do universo como uma máquina ordenada e cíclica passou a ser mais aceita, especialmente entre os intelectuais da época. Porém, essa mudança foi mais influenciada por pressões externas do que por uma interpretação direta das Escrituras. De fato, durante os primeiros séculos do cristianismo, a visão de uma terra plana ainda estava bem estabelecida nas mentes dos cristãos. É importante notar que a igreja primitiva não possuía uma cosmologia completamente sistematizada como temos hoje, mas sua fé estava profundamente enraizada na autoridade das Escrituras, que apresentavam uma terra fixada, com fundamentos e firmamento. O movimento gradual para uma cosmovisão mais influenciada pela filosofia grega pode ser visto como uma tentativa de adaptar a fé cristã ao pensamento secular dominante, o que resultou em uma visão mais filosófica, humanista do cosmos, em vez de uma compreensão diretamente derivada das Escrituras. Os patriarcas e profetas viam a cosmologia de acordo com a revelação direta de Deus, sem a influência dos pressupostos científicos modernos. E os apóstolos viam as Escrituras como verdadeiras, infalíveis e autoritativas. Eles interpretavam o mundo à luz da Escritura, que descreve uma terra fixada e ordenada por Deus, com um firmamento separando as águas acima. A igreja primitiva, embora gradualmente influenciada por pensamentos externos, manteve a cosmovisão bíblica de um mundo ordenado e sustentado por Deus, sem a noção de uma terra esférica. Essa visão bíblica da terra como um lugar fixo e estruturado, com um firmamento que separa as águas, continua a ser uma base sólida para a nossa compreensão da cosmologia, em contraste com as ideias modernas que muitas vezes rejeitam a autoridade das Escrituras. Ao explorarmos a visão dos patriarcas e profetas sobre a cosmologia, podemos concluir que a interpretação bíblica do mundo sempre foi centrada na revelação de Deus, que descreve uma terra fixada, com fundamentos firmes e um firmamento que separa as águas acima. Esses personagens bíblicos e a igreja primitiva não viam a Terra como um planeta ou um mundo esférico flutuando no espaço, mas sim como uma criação ordenada por Deus, sustentada pela sua palavra e poder. A mudança para uma cosmologia mais influenciada pela filosofia grega, que surgiu nos primeiros séculos da igreja, foi uma adaptação ao pensamento secular da época, mas não reflete uma compreensão diretamente extraída das Escrituras.
A cosmovisão bíblica, com sua visão de uma terra fixada e sustentada por Deus, permanece firme como a base para entendermos a criação e o universo, sendo a Escritura a autoridade final sobre todas as questões, incluindo a cosmologia. À medida que avançamos na série, continuaremos a examinar como a Bíblia nos oferece uma compreensão clara e consistente da criação e do cosmos, em contraste com as visões modernas que rejeitam essa autoridade. Acompanhe os próximos vídeos para mais explorações sobre a cosmologia bíblica. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, no final, pela sua atenção. Peço que deixe o like, comenta e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, nos grupos de teologia. E enfim, obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço.